Olá, vamos resolver hoje as EDOs separáveis. Quando que a gente tem esse tipo de equação diferencial? Quando você realmente consegue deixar ela escrita em função dos dois diferenciais, dy e dx. E quem acompanha o diferencial em y é uma função só de y, e quem acompanha o diferencial em x uma função só de x. Ou seja, quando for possível separar as variáveis de forma que de um lado da equação dependa só de y e do outro lado só dependa de x. Nem sempre isso é possível ser feito, tá? Porque quem acompanha o diferencial em x é um fator n e quem acompanha o diferencial y é um fator n, então vai depender de quem são esses fatores. Vou comentar logo em seguida quem pode ser esses fatores para que seja possível separar. Conseguiu separar? Foi possível separar? Se isso foi possível, agora basta então usar a integração. Vou integrar esse lado da equação e o outro posso integrar porque é tudo na mesma variável, então aqui é integral em y e aqui é integral em x. Resolvendo estas integrais, você vai obter a solução da tua equação. Ela deixa de ser uma equação diferencial, porque eu não vou estar trabalhando mais com os diferenciais, e passa a ser uma expressão envolvendo x e y, ou seja, a tua solução, que pode estar escrita da forma explícita ou implícita. Isso eu vou comentar posteriormente. Tá? Então, quando será possível separar aqui só dependendo de y e do outro lado dependendo só de x, acompanhando esse diferencial? Quando que isso é possível? Vai depender dos fatores. Se os fatores mn forem funções só de uma variável, vai ser possível separar. Se ao invés de você ter aqui simplesmente uma função, mas você ter aqui um produto de funções de uma variável, também vai ser possível separar. Nós vamos ver nos exemplos. Desde que seja o produto de funções de uma única variável. E se forem constantes, melhor ainda. É possível já resolver direto. Então, veja que nem sempre aqui vai ser uma função de x. Eu posso ter aqui uma função de y e eu tenho que conseguir separar para que ela venha acompanhar, então, o dy. Aqui, eu posso ter uma função de x. Eu vou ter que reescrever a equação para que só tenha função de y aqui. Vai ser possível reescrever desde que você esteja trabalhando com função de uma única variável ou com um produto de funções de uma única variável. Tá? Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui a derivada igual a 2x. É uma equação diferencial bem simples, é como se te perguntasse quem é y, tal que a derivada da 2x, quem é essa função? Então, nós sabemos qual é a função que derivando da 2x. Toda função da forma x² mais uma constante, quando derivar vai dar 2x. Mas, se não conhecêssemos quem é a função y, como que a gente determinaria ela por resolução da EDO? Nós faríamos a separação das variáveis. Então, essa derivada eu encararia ela como um quociente de diferenciais, esse diferencial dx passaria então multiplicando, multiplicaria por dx, e teria então aqui só dependendo de y e aqui só dependendo de x. Isso é ótimo porque agora eu posso integrar. Então, integrando a minha equação em ambos os lados, eu vou ter que o y é igual a x² mais c. Que daria x² sobre 2 aqui, mais multiplicado por 2 sobra só x² mais c. Ou seja, esta função explícita aqui, onde o y está explícito o valor dele,
essa função satisfaz a minha equação diferencial. É a função que derivando dá 2x. Veja que independente do valor da constante, quando eu derivar vai dar simplesmente 2x. A interpretação geométrica aqui é a seguinte. Essas são as curvas integrais, que são as soluções da minha equação diferencial. Vai existir infinitas soluções, né, conforme varia o valor de c. Eu tenho que sendo c igual a zero, eu tenho essa parábola com vértice na origem, e para valores diferentes de c eu tenho translações dessa parábola aqui, né? Veja que se eu traçar a tangente para cada x, né, a inclinação da reta tangente ou do vetor tangente de cada ponto, a inclinação é o valor da derivada, que no caso vai ser 2x, ou seja, em cada ponto, a inclinação vai depender do ponto x. Se for para x igual a 0, a inclinação é nula. Se for para x igual a 1, a inclinação é 2 vezes 1. Né? Ou seja, o que significa isso? Ó? Que quando você conhece a tua equação diferencial, ela te dá informações sobre a retas tangentes, né, a tangente sobre a curva, né? Quem são as retas que vão tangenciando a tua curva? Quem são os vetores que vão tangenciar a sua curva? Tendo a informação sobre quem tangencia a sua curva, você pode encontrar quem é essa curva. No caso, observando aqui, eu vejo que se as retas tangentes vai ter este comportamento, então a minha curva vai ser uma parábola, né? Não só para essa solução, como para as outras soluções, o comportamento é o mesmo, né? Os vetores tangentes têm esse comportamento de ser igual a 2x, né, para cada x. No segundo exemplo, também uma EDO bem simples, de fácil separação das variáveis. Vou deixar aqui só o dy e aqui função só de x. Separou as variáveis, você pode integrar. Então, sempre quando você separar, o próximo passo é agora integrar. A integral é muito simples, que a integral do dy é y, e essa integral da soma é a soma das integrais, então eu vou ter 1 dx, a integral vai dar x, e de e de 2x, a integral, você poderia fazer uma mudança de variável, chamar aqui de u, né? Mas a integral aqui vai ser e de 2x multiplicado por meio, ou seja, para cada k, a integral de e de kx dá 1 sobre k do e de kx. Né? Tem que olhar na tabela de integrais ou usar uma mudança de variável, chamar de u, aqui os 2x. Veja que quando você faz isso, você obtém a solução também na forma explícita, que vai ser uma família de curvas que, conforme eu mudo o valor de c, essas curvas, né, cada uma dessas curvas satisfaz a minha equação. A mesma ideia de que não há somente uma solução, mas infinitas soluções estão todas expressas aqui, certo? No exemplo 3, eu tenho aqui, ó, uma função de uma variável acompanhando dy, uma função de uma variável acompanhando dx, mas ainda não está separada, né? Eu tenho aqui função de x acompanhando dy, função de y acompanhando dx. Então, eu preciso deixar essa EDO na forma separável. Para poder fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Esse termo vai ser desmembrado para o outro lado da equação, né? E você percebe que multiplicando por 1 sobre 1 mais x, ou seja, como se ele passasse dividindo, e aqui eu também vou multiplicar por 1 sobre y para que ele venha, né, multiplicar desse outro lado da equação. Desta forma, você obtém aqui fatores que só dependem de y e aqui só depende de x. Ou seja, realmente ela é separável e agora basta resolver por integração. Tá? Por integração, eu vou ter a integral de 1 sobre y dy e aqui a integral de 1 sobre 1 mais x. A integral de 1 sobre y dy é a ln,
E para esta outra também é o ln, usando aqui a fórmula que 1 sobre x mais k, a integral da ln de x mais k. No caso aqui, o meu k é 1. Essa solução não está explícito o valor de y, está implícito, mas é a solução da tua equação diferencial. Aqui também vai ser uma família, né, de soluções que, conforme eu mudo o valor de c, eu vou obtendo outras soluções. Veja que se eu conheço o valor de c, para cada x eu ia encontrar, né, quem era y, certo? Eu encontraria o y dependente de x para cada valor de c. Tá? Aqui não há necessidade de simplificação, você pode deixar a tua solução escrita na forma implícita. Nesse último exemplo, eu coloquei aqui uma equação diferencial que ainda, né, está escrito na forma em função da derivada. Eu vou escrever isso usando os diferenciais. Então, esse diferencial vai passar multiplicando, né? E o y que está aqui, ó, né, ele precisa vir acompanhando o dy. Certo? Deste modo, agora sim, eu estou com ela separável, aqui dependendo só de y e aqui dependendo só de x. Posso, então, integrar, uma integral muito simples, a de y é y² sobre 2, a de x, x² sobre 2, e você já tem aqui a solução da tua EDO. Só que ela não está escrita numa melhor maneira, né, numa maneira mais simplificada. Então, multiplicando tudo por 2, e passando esse termo para o outro lado, eu vou ter essa equação, x² mais y² igual a 2c. 2c é também uma constante, vou chamar simplesmente de c, e aqui você tem uma equação implícita que nós conhecemos, é muito conhecida, que é a equação de uma circunferência centrada na origem, onde o raio aqui, né, aqui era para ser raio ao quadrado, então isso aqui é a raiz de c ao quadrado. O raio dela, né, seria então a raiz de c. Mas são circunferências centradas na origem que o raio vai depender de quem é essa constante c. Né? Conforme varia o valor de c, você vai tendo outras soluções. Né? Então aqui novamente eu vou ter infinitas soluções. Ok? Quero colocar mais alguns exemplos de equações separáveis, resolver mais alguns, mas o que foi tratado na nossa aula síncrona foram esses 4 exemplos. É isso, pessoal. Bons estudos. Obrigada.